E aí pessoal, tudo bom? Então, no vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre cartas solares e rosa dos ventos, né? Além de mostrar para vocês uma ferramenta que permite que a gente trabalhe com esses dois instrumentos aí de projeto, que é o softwarezinho Análise Solar, eu vou ensinar como é que se utiliza essa ferramenta, esse software, né? E discutir um pouquinho para vocês sobre carta solar, roda dos ventos e quais informações a gente pode extrair para utilização em projeto. Queria ressaltar novamente com vocês que esses videozinhos que eu estou postando aqui na internet são complementares às nossas aulas. Então, na aula a gente vai abordar de forma mais completa e detalhada, vamos fazer exercícios sobre isso, né? Porém, como a gente tem um trabalho prático que vocês vão fazer, esse videozinho serve de resumo, uma revisão rápida aí de 20 minutinhos sobre o conteúdo e de instrução também, novamente, de como se utiliza a ferramenta, caso vocês tenham dúvida ao realizar o trabalho prático. Então vamos lá? Bom, primeira coisa de tudo, né? Onde eu baixo esse software? Onde eu baixo o Solar? Como é que eu faço para utilizar ele, instalar ele no meu computador, né? Então eu falei com vocês, né, que a gente tem um laboratório aqui no Brasil muito bacana chamado Laboratório de Eficiência Energética em Edificações, o LABE, da Universidade Federal de Santa Catarina, onde eles desenvolvem uma série de pesquisas nessa área de eficiência energética, conforto ambiental e edificações. E entre as pesquisas que eles desenvolvem, tem o desenvolvimento de alguns softwarezinhos, que são softwares muito simples, leves, e eles disponibilizam de forma gratuita, então são todos gratuitos, mas que são extremamente úteis em termos de projeto, assim. Então vamos conhecer um pouquinho, né? Eu vou vir aqui no site deles, ó, do LabE, labe.ufsc.br. Vou vir na abinha aqui Downloads. Aqui nós temos duas abinhas importantes aqui, ó. Os arquivos climáticos que a gente mencionou no vídeo anterior, na parte um dessa aula de revisão, né? E aqui eu tenho os softwares, ó. Vou entrar nos softwares. E eu tenho aqui uma série de softwares que eles disponibilizam de forma gratuita pra gente, ó. Entre esses softwares aqui, a gente vai trabalhar, né, na nossa disciplina com o Analysis Bio e o Analysis SOA. Mas tem vários softwares muito legais, assim. Então vale a pena dar uma olhadinha neles também, conhecer um pouco mais sobre esses softwares, né? Mas que a gente vai usar Analysis Bio e Analysis Solar. Na parte 2 desse vídeo, Análise Solar, que é esse vídeo que a gente está fazendo agora. E no próximo vídeo, na parte 3, vamos trabalhar com Analysis Bio. Lembrando que na parte um eu já mostrei para vocês como se desenvolve um arquivo climático, como é que a gente pega, onde a gente baixa o arquivo climático e como modificar esse arquivo climático para que a gente use ele no SOAR e no Analysis Bio. Bom, então agora vamos aprender um pouquinho do programa, né? Programa instalado. Vamos abrir ele aqui e vamos aprender um pouquinho como trabalhar. O programa ele basicamente tem quatro partes aqui, tá vendo? Quatro setorezinhos aqui. Na primeira delas eu vou selecionar a minha cidade. Então, se eu instalei o programa agora, quando eu abrir aqui, ele vai ter apenas algumas das capitais do Brasil. O programa ele vem com alguns poucos arquivos climáticos. Mas vamos supor que eu quisesse usar alguma cidade do interior, alguma capital que não está aqui. Como é que eu vou fazer? Eu tenho que desenvolver o arquivo climático para aquela cidade. Como é que eu vou fazer isso? Nesse videozinho aqui na parte um desse mesmo canal, tem um videozinho lá, tem esse mesmo nome, só que tem lá parte um, onde eu mostro como desenvolver arquivos climáticos para utilizar aqui no Solar e no Analysis Bio. Então aqui no caso eu desenvolvi alguns arquivos climáticos, por isso na minha cidade já está aparecendo com cidades, ó, Curvelo, Diamantina, Governador, mas de vocês aí vai estar apenas as capitais do Brasil, né? Depois que eu crio o arquivo climático, como é que eu insiro ele aqui no programa? Ó? Eu vou vir aqui em arquivo, incluir nova cidade. É bem simples, não tem segredo. Vou vir aqui em buscar e eu vou baixar aqui, ó, o arquivinho climático que eu desenvolvi. No caso aqui Montes Claros, eu vou pegar aqui o arquivinho climático de Montes Claros. Vou clicar nele, vou em abrir. No meu caso aqui vai aparecer uma mensagenzinha dizendo o seguinte, ó, que o arquivo já existe. No meu caso ele já existe. No de vocês ele vai abrir normalmente aqui, vai aparecer as informações da cidade, vocês vão aqui incluir nova cidade. No meu caso, como ele já existe, eu não vou inserir. Mas de vocês vai aparecer aqui os dados da cidade. Então clicar aqui em incluir nova cidade, vai estar assim, cidade incluída com sucesso. Se aparecer isso, tá ok. Se ele aparecer por outro lado uma mensagem de erro, significa o seguinte, ó, vocês têm que abrir o programa como administrador. Então se ele aparecer mensagem de erro, o que vocês fazem? Vocês fecham o programa, vão lá no íconezinho do programa e vocês vão clicar em abrir como administrador. Clica com o botão direito do mouse, né? Abrir como administrador, executar como administrador. Façam de novo esse processo e vai aparecer normalmente para vocês aí. Aí o programa vai funcionar corretamente. Ó.
Eu vou inserir aqui Montes Claros de novo, vai ficar repetido lá na minha listinha, mas só vocês verem, então, tá dizendo que tá repetido, vou mandar, eu apareci aqui os dados da cidade, tá vendo? Montes Claros, latitude e tal, incluir Montes Claros inclusos com sucesso, tá vendo? Bom, a partir do momento que eu incluir a cidade, vai estar aqui, ó, no meu caso tá repetido até várias vezes, tá vendo? Porque eu já fui inserindo pra fazer os videozinhos pra vocês. Mas tá aqui, eu vou clicar aqui em Montes Claros. Eu estou usando aqui como exemplo a cidade de Montes Claros, mas vocês vão utilizar aí, os meus alunos, né, vão utilizar as cidades que cada grupo selecionou. Então, vocês vão criar o arquivo climático para as cidades que vocês escolheram e vão analisar as cidades que vocês criaram o arquivo climático. Vou usar aqui como exemplo a cidade de Montes Claros, né, mas vocês vão sempre trabalhar com a cidade de vocês aí. E é lógico, na carreira de vocês profissional, se eventualmente for fazer um projeto para Montes Claros, lembrar de sempre analisar o arquivo primeiro da cidade de Montes Claros. Se for fazer um projeto para alguma outra cidade, sempre analise o arquivinho climático dessa cidade em questão. Bom, preenchi aqui a minha cidade. Ó, o segundo passo aqui é essa segunda partezinha trabalha com Breeze. Como a gente não vai trabalhar com Breeze por enquanto, vou desligar aqui essa partezinha. E aí tem a terceira parte que é muito interessante, que são as temperaturas, tá vendo? Ele permite que a gente insira aqui temperaturas e dados de radiação. Mais interessante aqui pra gente, por enquanto, é a temperatura. Ó. Inserir os dados de temperatura na minha carta solar. O que eu vou analisar aqui numa carta solar? Essa carta solar está mostrando pra gente o percurso do Sol ao longo do ano. A gente tem essa, eu vejo muitos alunos com aquela convenção super básica de Sol, né? Bota o solzinho no leste, o solzinho no oeste, e é isso o Sol. Não é bem assim que acontece. Ó. O Sol ele muda de posição, ele muda de local onde nasce e se põe conforme o ano vai passando. Se eu pegar dezembro, essa linha aqui mostra um dia do ano, um dia do mês de dezembro, tá vendo? Essa segunda linhazinha de cá mostra janeiro. A de cá mostra fevereiro, tá vendo? Pega um dia do mês de fevereiro, aqui pega um dia no mês de março, abril, maio, assim sucessivamente. Então o Sol ele muda de posição conforme o ano, conforme o mês do ano. Além disso, aqui eu tenho também as horas do dia, tá vendo? Como esse aqui é um dia exemplo, cada linhazinha dessa, eu tenho as horas do dia, de 6 da tarde a 6 da manhã até 6 da tarde. Então, que tipo de análise eu vou fazer aqui dentro aqui? Eu vou descobrir quais são os momentos do ano onde eu preciso sombrear, quais são os momentos do ano onde o sol é benéfico, eu preciso deixar o sol entrar na minha edificação, quais momentos do ano eu preciso sombrear. Se eu olhar bem para cá, olha só, esses dados aqui em vermelho, essa mancha em vermelho, são os momentos onde a temperatura está acima de 25 graus, ou seja, está quente, está muito quente. Então o que eu preciso fazer? Então se já está quente, eu não quero que a radiação bata na minha edificação, de forma direta dentro da minha edificação, dentro do meu ambiente. Por quê? Porque se já está quente e eu ainda permito a radiação, eu vou esquentar ainda mais. Ou seja, está calor e eu vou gerar ainda mais calor. A pessoa vai sentir desconforto dentro do ambiente. Porém, se eu pegar esse ladozinho aqui azul, ó, são momentos onde a gente está com temperaturas baixas, abaixo de 20 graus, está frio. Então, nesses momentos, a radiação ela é benéfica, ela é positiva. Então, essa cartinha solar ela me permite fazer essas análises. Quais são os momentos do ano que eu preciso sombrear? Quais são os momentos do ano onde o sol é interessante que ele bata dentro da minha edificação? Tá vendo? O amarelinho aqui são temperaturas que estão dentro da zona de conforto, entre 20 e 25 graus. Então, já está dentro da zona de conforto. O que vai acontecer com essa zonazinha amarela aqui é que eu tenho a possibilidade de escolher se é interessante ou não trabalhar com o Breeze, tá vendo? Se eu vou ou não trabalhar com Breeze. Então, vermelhinho, Breeze obrigatório, amarelinho, Breeze opcional, ou Breeze móvel, por exemplo, né? Azulzinho, não coloca Breeze, porque a radiação é importante que ela bata na edificação, porque está frio, então a radiação vai bater na edificação e vai esquentar. Então onde a radiação é positiva. Então isso aqui ele mostra pra gente um pouquinho da característica da radiação ao longo na cidade específica que vocês estão trabalhando. Ó. Aqui no caso das temperaturas, eu queria ressaltar o que ele mostra aqui primeiro as temperaturas de dezembro a junho, tá vendo? Então eu faço aqui a análise dos primeiros 6 meses do ano e depois eu faço a análise dos outros 6 meses do ano, tá vendo? Agora de junho a dezembro. Então se eu vim aqui, ó, dezembro a junho, então dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Depois eu boto aqui, ó, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Então ele mostra esses dois momentos. O que eu vou fazer? Eu vou comparar as duas manchas, ó. Tá vendo que aqui no caso de Montes Claros eu tenho uma parte vermelha aqui que é semelhante nos dois semestres do ano, tá vendo? Então, onde eu vou olhar os dois semestres, onde as temperaturas são semelhantes nos dois semestres, ou seja,
Se as manchas forem iguais aqui no primeiro semestre do ano e no segundo semestre do ano, eu vou botar brise fixo. Se há uma variação, eu coloco brise móvel. Ou seja, vamos supor que durante os primeiros 6 meses do ano é tudo quente. Deixa ele atualizar aqui. Nos primeiros 6 meses do ano tá tudo quente aqui, tudo vermelho. Aí eu mudo, por exemplo, vamos supor que eu mudasse isso aqui para os outros 6 meses do ano. E ele passa a ficar tudo uma parte azul. O que vai acontecer? Nessa parte que ele está vermelho e depois virou azul, eu vou botar um brise móvel. Por quê? Porque aí, durante o período quente eu deixo o brise sombreando. Durante o período frio eu consigo permitir a radiação entrar. Onde é vermelho em todo o ano, nos momentos onde ele fica vermelho aqui nos 2 semestres do ano, eu vou botar brise fixo porque eu vou precisar de sombreamento o ano todo. Então, é assim que a gente analisa, tá vendo? Uma cartinha solar, entendendo agora como é que o Sol vai inserir na minha edificação. Lembrando que no caso da edificação é como se eu botasse aqui como se nosso terreno tivesse mais ou menos aqui no meio, tá vendo? Como se nossa edificação tivesse mais ou menos aqui no meio. Então o Sol vai passar por ela e a gente consegue entender um pouquinho sobre como o Sol vai inserir na nossa radiação e como trabalhar o Sol para cada cidade. Se eu pegar aqui um outro exemplo, por exemplo, agora, ó, de Porto Alegre, a gente vai ver umas situações um pouquinho diferentes, ó. Porto Alegre é uma cidade lá do Rio Grande do Sul, no sul do Brasil, então é mais fria, ó. Então já tem uma situação aqui bem diferente de Montes Claros, que é uma cidade extremamente quente, né? Durante o ano todo, aqui já tem bem mais frio, ó. Então aqui em Porto Alegre, olha só, período quente vai corresponder ao quê? Ao período aqui de 9 da manhã até umas 4 da tarde, 5 da tarde, tá vendo? De 9 da manhã a 5 da tarde. Porém, apenas nos meses de verão, ó, apenas de dezembro a março, tá vendo? De março até junho, eu já tenho temperaturas frias, tá vendo? Então, o meu brise para Porto Alegre, ele tem que ser um brise que tampe esse período aqui, ó, de 9 da manhã às 4 da tarde, de dezembro a março, essa manchazinha vermelha. Porém, ele tem que permitir radiação nesse outro período de cá que tá frio. Então, quando tá frio, tem que permitir radiação bater. Quando tá quente, eu bloqueio a radiação. Se eu pegar agora Montes Claros, ó, Montes Claros a gente não tem essa distinção clara de verão e inverno. No caso aqui, ó, de 8 9 da manhã até 4 5 da tarde, pro ano inteiro, eu vou ter que sombrear, tá vendo? Então eu vou ter um brise aqui com dimensões maiores do que o brise de Porto Alegre. Se eu pegar agora lá no outro extremo do Brasil, Natal, ó, eu tenho um pouco mais semelhante com Montes Claros, tá vendo? Ó, de 8 da manhã até 5 da tarde, mais ou menos, ó, eu tenho que sombrear pro ano inteiro, ó. Se eu pegar aqui o outro trecho do ano, olha só, continua a mesma coisa. Então, de 8 da manhã até 5 da tarde, até 6 da tarde se bobear, eu tenho que sombrear toda toda essa parte vermelhinha, entendeu? Então não há aquela distinção, porque no inverno é bom bater sol. Nesse caso específico, está mostrando pra gente que não, ó, que eu tenho que sombrear no verão e no inverno. No caso de Porto Alegre, não. Eu tenho que sombrear no verão, mas eu tenho que permitir que o sol bata na edificação no inverno para que ela aqueça. Então essa é a análise que a gente tem que fazer aqui da nossa cartinha solar. Outra coisa importante que a cartinha solar fala pra gente, que eu percebo que alguns alunos ficam repetindo aí de forma um pouquinho equivocada, é falar assim, eu vejo alguns alunos desenvolvendo projetos, né, e falam, ah, porque no sul não bate, eu vou botar minha janela aqui para o sul, porque no sul não bate radiação. Não é bem assim. Cuidado com essas afirmações generalistas, porque depois você sai fazendo projeto aí pro Brasil todo, como se todo o Brasil fosse funcionasse igual, ó. Se eu pego uma cidade lá do sul do Brasil, Porto Alegre de novo, ó. Então eu vou ter que minha edificação tá aqui no meio, não é isso? E eu posso ter janela para o norte, janela para o leste, janela para o oeste, janela para o sul, não é isso? Se eu pegar aqui janelas para o sul, ó, eu vou ligar aqui o nosso transferidor que trabalha com os brises, com as janelas, e vou botar aqui de sul. Ó, o sul tá aqui, 180, vou botar aqui, ó, 180. E ele essa partezinha vermelha mostra todo o sol que bate na minha janela sul, ó. Então, não é que não bata sol, bate sol, ó, mas ele vai bater aqui, no caso, quando eu pego cidades lá, com latitudes altas, Porto Alegre, você pegar lá mais pro sul, Montevidéu, lá no Uruguai, então, quanto mais alta essa latitude aqui, quanto maior esse número, né? Ou menor, que é menos 30, né? Quando for menos 40, menos 50 e tal, eu vou ter cada vez menos radiação no sul. Então ele vai bater radiação aqui em Porto Alegre 5, 6 da manhã até as 9 da manhã, tá vendo? Depois para, até as 8 da manhã, aí depois para, não tem mais sol batendo, e ele vai voltar a bater 4 da tarde até as 6 da tarde, tá vendo? E isso aonde? No período do verão, ó. No período do verão. Mas aqui a quantidade de sol que bate é muito irrelevante.
E ele tá batendo sol apenas nos horários iniciais da manhã, no final da tarde, que são os horários onde a temperatura já estão mais baixas. Então é um sol que não tem tanto problema. Mas conforme eu for diminuindo esse valor aqui, vocês vão perceber e cada vez mais eu vou recebendo sol no sul. Então tem que tomar cuidado com essas afirmações generalistas, ó. Se eu pegar aqui Montes Claros, olha só o que acontece em Montes Claros. Eu recebo sim, ó, aqui tá mostrando essa partezinha verde, tá mostrando o sol que bate no sul, tá vendo? Eu recebo o sol de 6 da manhã até umas 9, 10 da manhã, tá vendo? Aí tem um período que para de bater sol e vai voltar a bater sol, ó, por volta de 2, 3 da tarde até o final da tarde. Em que momentos do ano? Olha aqui, ó, no verão, ó, de dezembro a março, tá vendo? Então, essa história de que não bate sol, bate sol, bate sol e bate sol do verão no início da manhã e no final da tarde. Só que tem uma grande parcela aqui da temperatura, ou dos horários do dia, onde não bate sol. Mas mesmo assim, esse sol não é irrelevante, especialmente no caso de Montes Claros. É interessante que eu sombrei, que eu trabalho com sombreamentos nesse caso também, a depender do tipo de edificação que eu estou trabalhando, entendeu? Então tomar cuidado. E se eu diminuir ainda mais essa latitude, ó, vamos pegar aqui, por exemplo, Natal, que a gente está trabalhando ali agora, que é no Rio Grande do Norte. Olha só a quantidade de sol que bate na minha janelinha sua, ó. Então vocês vão fazer um trabalho lá para, vou subir aí para o Nordeste, para o Norte, né? Recife, Natal, Belém, por exemplo. Nessas cidades mais com latitudes mais baixas, eu tenho que sombrear no sul. O sul é inclusive pior do que outras orientações. Olha só, ele bate sol de 6 da manhã até o dia todo, ó, até 6 da tarde. Vai bater sol o dia todo durante o verão, olha só. Dezembro, fevereiro. Imagina ser Natal, cidade quente, litorânea, super quente. E você tem uma janela lá que bate sol o dia todo durante o verão. É uma janela, é uma orientação perigosa trabalhar com o sul nesses locais. Então, essas afirmações generalistas, ah, porque não tem radiação no sul, cuidado com isso, não é bem assim, né? Vocês vão fazer um projeto aí que prejudica o cliente de vocês, né? O usuário da edificação depois. E dessa mesma forma que eu trabalhei com o sul aqui, eu vou trabalhar, eu posso entender um pouco da radiação das outras orientações. Então, o sul ele vai me mostrar que tudo que está dentro dessa partezinha verde, a radiação que bate no sul. Se eu botar aqui agora para o leste, ó, 90, eu tenho aqui a radiação do leste, que é a radiação da manhã, obviamente. Se eu botar zero aqui, eu tenho a radiação do norte, tá vendo? Ah, porque a radiação do norte é maior do que a do sul, é verdade, mas o norte também ó, tem o período do inverno. Então o sol está mais baixo, está no período do inverno. Então tem esse equilíbrio aí entre norte e sul, né? Tem que tomar cuidado com isso. Se eu botar aqui 270, daqui 270, eu vou ter o sol do oeste, que é o sol da tarde também, que vocês estão cansados de saber aí. E aí, para que serve essa terceira parte? Isso aqui eu não vou cobrar na disciplina, porque vocês vão ver isso de forma detalhada no próximo semestre, né? Na disciplina de conforto térmico. Porém, só para vocês terem ciência de como funciona, né? Essa partezinha aqui, ó, ela funciona para a gente trabalhar com os breezes, ó. Então eu vou criar os sombreamentos. Aqui a gente identificou quais são os momentos onde eu preciso sombrear, não é isso? E com essa ferramentazinha aqui, ó, eu vou criar o sombreamento. Então vamos supor que eu vou pegar o leste, só para dar de exemplo, ó. A gente não definiu que a gente vai sombrear essa partezinha vermelha, ou seja, de 8, 9 da manhã até aqui meio-dia, mais ou menos, essa partezinha vermelha. Então eu vou vir aqui testar os ângulos, tá vendo, de sombreamento, para gerar um sombreamento nesse trecho aqui, ó. Ah, professor, mas o que é alfa, o que é beta? Cada ângulo desse aqui representa um tipo de brisa. O alfa é aquele brisa horizontal, o beta é aquele tipo de brisa vertical, tá vendo? Então com isso eu consigo identificar o tipo de brise que eu vou trabalhar e gerar o brisezinho para nossa janela, ó. Então vamos supor aqui para o leste, eu quero tampar esse período aqui. Vou pegar o brise alfa, que é o brise horizontal, tá vendo? Brisinho horizontal. Vou vir aqui e vou inserir, por exemplo, 45 graus. E eu vou testando, olha só, 45 graus tá tampando aqui já, ó. De 9 a meio-dia, tá vendo? Aparece aqui uma linhazinha cinza, não sei se está dando para ver, para vocês enxergarem direito, mas está aparecendo uma linhazinha cinza aqui, que está mostrando onde vai ser tampado aqui o meu brise, vai estar tampando justamente a parte que eu quero tampar. É de 9 a mais ou menos a meio-dia. Ah, professor, mas eu queria tampar aqui de 8 também. O que eu vou fazer? Eu vou testando aqui ó, outros ângulos, vou aumentando o ângulo. Cada vez que eu aumento esse ângulo, ele vai pegando trechozinhos maiores, tá vendo? Então aqui já pegou uma partezinha vermelha toda sombreada. Porém, ele sombreia essa parte, que é vermelha, então a parte onde as temperaturas já estão altas, eu não quero radiação. Mas, por outro lado, ele permite que a radiação bata nesse outro período aqui, ó, que é o período onde as temperaturas estão baixas. Então, a radiação aqui é positiva, eu deixo a radiação entrar na edificação.
e a partir desse horário aqui a radiação vai ser bloqueada, tá vendo? Então, fechei o meu brise, consegui o que eu quero, vim aqui na máscara agora, ó, desenhar, preencher e tá aqui a máscara. Tá aqui o sombreamento que eu criei, tá vendo? Do meu brise. Então eu vou sombrear essa parte e vou permitir o sol bater nessa outra parte aqui de cima. Então isso aqui é um exemplozinho extremamente generalista, só para vocês terem uma noção mesmo como é que funciona. Semestre que vem a gente vai ter uma aula mais completa sobre brises, etc. Né? E vocês vão ver isso com mais detalhe. Né? Voltando aqui, por exemplo, para agora para sul, ó, por exemplo, vamos supor, eu falo para vocês que é importante sombrear no sul, né? Então vamos pegar o sul aqui, por exemplo. Se eu pegar um brise alfa aqui no sul, ó, já é um brise que não é tão eficiente, olha só, porque onde bate o sol, aqui no sul, é nesses períodos de início da manhã, tá vendo? Ó, no fim da manhã. Então esse brise aqui, ó, ele vai sombrear nada durante boa parte do tempo, tá vendo? Vai só, na verdade, prejudicar a questão de iluminação, talvez, aí da minha edificação. Então esse já o alfa aqui no caso do sul já não é tão interessante. Vamos tentar o beta agora? Vou botar aqui uns 30 de um lado, 30 do outro. Desligar aqui o alfa. Já o beta, tá vendo? Ele gera um sombreamento aqui, ó, uma linhazinha linear, tá vendo? Mais reta. Então, como eu quero tampar essa parte e essa parte de cá, eu vou usar o beta, tá vendo? Ele é muito mais eficiente. Só que eu botei demais aqui, ó, 30 graus tá muito, tá vendo? Tá além do que eu quero tampar. Vou botar aqui uns 25. E aqui também, ó. Então ele tem na direita e na esquerda, tá vendo? E aqui agora eu tampei essa partezinha e essa partezinha de cá, tá vendo? Que é a parte que eu queria tampar. Então veja que para cada orientação eu tenho cada ângulo vai funcionar de forma melhor ou pior, tá vendo? Para cada cidade também isso varia, entendeu? Vou vir aqui na máscara, ó, desenhar, preencher. Então, onde eu quero sombrear, e aqui vai entrar iluminação normalmente na minha edificação, não vai ter sombreamento, que é o momento que não tem radiação, tá vendo? E onde tem radiação, eu vou fazer um brise vertical que é o beta aqui, tá vendo? Para sombrear dos dois lados. Então é assim que a gente trabalha com brise. Depois que eu tenho aqui o valor, ó, vamos supor, eu calculei para o brise do leste, eu calculei lá o valor de 55 graus. É isso que eu vou fazer. Bom, e o que eu vou fazer? Vou pegar aqui, ó. Como é que eu vou saber o tamanho do brise, né? Eu vou vir aqui desenhar o tamanho da minha janela. Vamos supor que minha janela tem 1,40. Desenho aqui no corte aqui o tamanho da minha janela, mais ou menos, tá vendo? E o que aquele ângulo vai definir para mim? O tamanho do meu brise, ó. Eu vou botar aqui uma linha reta, que vai ser a linha do meu brise, e vou girar ela aqui, ó. Que valor? 55 graus. Vou girar aqui o valor. Vou traçar uma outra linha reta aqui, ó. Tá vendo? Vou cortar aqui esse finalzinho que tá cruzando. E o meu brise, ó, vai ter esse tamanho, ó. Vou vir aqui na distância e vou medir, ó. 2 metros de brise eu teria que colocar para sombrear aquilo lá que eu defini. Mas eu queria lembrar para vocês, ó, eu não preciso necessariamente fazer um brise só, único de 2 metros com esse tamanho. Eu posso trabalhar, lembra, com vários tipos de brise diferentes, olha só. Eu posso ter um único brise grande, tá vendo aqui seria o brise lá de 2 metros. Ou eu posso fracionar esse brise em vários brisezinhos menores. Ou cada vez mais que eu fraciono, esse brise vai diminuindo. Se eu botar um brise só, 2 metros. Se eu botar um brise, dois brises, um aqui, 1 metro cada. Eu vou dividir por 2, porque eu vou pegar aquele tamanho que eu calculei e dividir por 2 brises. Se tem 4 brises, ó, então se é um brise de 2 metros dividido em 4 brises, eu vou ter 50 centímetros em cada brise. Se eu tiver 8 brises, o que eu vou fazer? Então vou sempre dividindo. Então, vou pegar 2 metros dividido por 8, vou ter 8 brises de 25 centímetros. Então eu vou dividindo sempre pelo número de brises. Então eu posso ter um brise só grande. Aí, por exemplo, dependendo do tamanho do elemento, isso aqui pode ser uma varanda, pode ser algum outro elemento que eu queria trabalhar. Eu posso até utilizar esse brise, não necessariamente precisa ser um elemento. Ele não precisa ser apenas um elemento de sombreamento, ele pode gerar sombreamento e ser um elemento utilizável, por exemplo, né? Funcional. Ou eu posso ir diminuindo esses brises, tá vendo? Para trabalhar a questão estética. Mas sempre essa relação. Então, se eu tenho um brise de 2 metros, se eu dividir por 2, 1 metro quadrado, se eu dividir por 4, 50 centímetros quadrados, se eu dividir por 8, 25 centímetros quadrados. E assim sucessivamente. Quanto mais eu dividir o brise, menor ele fica na minha edificação. Bom, retornando aqui agora para o nosso programinha, a gente tem um outro detalhe importante que é a questão da rosa dos ventos. Ó. Então a gente falou aqui da cartinha solar, falamos um pouquinho sobre brise, né, de forma introdutória.
Vamos falar um pouquinho agora da Rosa dos Ventos, ó. Então aqui na quarta parte, a gente já viu que a primeira parte das cidades, terceira parte aqui para eu inserir a temperatura, né, para eu analisar a radiação em função da temperatura. Terceira parte que eu trabalho com o Breeze, o desenho do Breeze. E por fim aqui eu vou na Rosa dos Ventos, ó. Então na Rosa dos Ventos eu vou clicar aqui e vai ter aqui para mim, ó, velocidade e frequência de ocorrência, tá vendo? Ó? O mais importante para a gente aqui é a questão da frequência de ocorrência. Por quê? Porque ela vai dizer para mim as orientações onde eu tenho mais frequência de ocorrência ao longo do ano. Ó. Então, o que significa esse gráficozinho aqui? Significa que o Nordeste e o Leste são as orientações onde eu tenho mais frequência de ventilação ao longo do ano. É importante que vocês tenham consciência que isso aqui precisa ser ajustado em função da topografia, em função dos prédios do entorno, porque isso aqui são dados que são medidos na estação meteorológica, às vezes em aeroportos, em estações meteorológicas. Então eu preciso pegar esses dados aqui, mas eu preciso ajustar eles ao aplicar no terreno, a depender do tipo de edificação que eu tenho em volta, a depender do tipo de topografia da minha cidade, entendeu? Eu vou fazer os ajustes nisso aqui. Então tem que ter bom senso na hora de aplicar essa questão da ventilação. Mas basicamente, de forma mais geral, assim, em termos da cidade, está mostrando que Nordeste e Leste são as direções onde eu tenho mais frequência de ventilação. Então, se eu quero. Isso é muito importante no nosso caso, na área de conforto, porque para o Brasil, ventilação é uma das, se não a principal estratégia de conforto nas edificações. Eu preciso trabalhar com ventilação cruzada na minha edificação, para trabalhar a questão do conforto, né? Então, por isso, eu preciso estar priorizando os ambientes que são que são prioritariamente ambientes que eu preciso trabalhar o conforto, eu quero mais conforto, eu vou priorizar essas orientações para que eu receba mais ventilação nesse ambiente. Então, eu vou colocar aqui, se eu colocar as minhas aberturas voltadas para Nordeste e Leste, eu vou ter mais ventilação nesses ambientes e vou conseguir trabalhar melhor. Mas isso não significa também que não exista ventilação nas outras orientações, tá vendo? Tem muito aluno que chega lá no projeto, professor, mas tem um prédio aqui eu quero noroeste e leste, mas tem um prédio aqui do lado do meu terreno, como é que eu faço? Utiliza outra orientação. Já eu não consigo utilizar lá a orientação nordeste e leste por alguma razão, utiliza a próxima orientação que seja a melhor possível, entendeu? Mas de preferência trabalhar com leste, nordeste e leste, no caso aqui de Montes Claros. Se eu mudar aqui a cidade, né? Se eu pegar Porto Alegre, que a gente estava trabalhando, ó, já é sudeste e leste, tá vendo? Mas eu tenho outras orientações, por exemplo, o oeste também não é orientação de ventilação. Não é orientação de ventilação que seja ruim, tá vendo? É interessante também. Então eu tenho que trabalhar, eu tenho que mesclar essas duas informações. Eu tenho que olhar primeiro lá do leste, ou da carta solar de radiação, onde eu vou posicionar as minhas aberturas e como eu vou sombrear essas aberturas é, a depender da orientação. E também olhar direitinho a ventilação, como eu posso trabalhar essa questão da ventilação na minha edificação. Então, além disso, pessoal, eu tenho também aqui, ó, a questão da velocidade, quase que eu esqueci de mencionar, né? Eu tenho as velocidades dos ventos, tá vendo? É importante essa questão da velocidade porque é o seguinte, ventos muito fortes provocam desconforto e ventos muito fracos também. Então, às vezes você tem uma orientação que tem uma frequência de ventos muito boa, porém a intensidade desse vento é muito fraca. Da mesma forma, tem às vezes uma orientação que ela tem uma frequência de vento muito boa, mas aí o vento é muito forte. Então eu tenho que trabalhar estratégias para, se o vento for muito forte, amenizar, né? E se o vento for muito fraco, tem que buscar orientações onde eu tenho um vento adequado. Assim, no caso da velocidade do vento, a gente trabalha normalmente de 2 a 4 metros por segundo é uma velocidade do vento que a gente considera uma velocidade que gera conforto dentro do ambiente, assim, não gera tanto desconforto. De 2 a 4 tá o nível aceitável, assim. Então, se eu tiver velocidades de ventos muito altas para uma determinada orientação, eu tenho que trabalhar com alguma forma de amenizar essa incidência de ventilação, né? Para não gerar desconforto. Então, essa foi a análisezinha aí da carta solar e da rosa dos ventos, usando o programa Análisis Bio. Faça um trabalhinho aí agora durante a semana para a próxima aula.